Olá, tudo bem com vocês? Bem, vamos lá, vamos continuar nossas atividades. Hoje faremos um vídeo explicativo das atividades da segunda unidade do oitavo ano. Nesse vídeo nós vamos encontrar algumas raízes, potências, expressões numéricas, valor numérico, cálculo de uma expressão de primeiro grau. Então vamos prestar bastante atenção no que diz esse vídeo. Na primeira atividade, nós temos o cálculo do valor numérico de uma expressão, que é uma expressão que tem operações entre parênteses. A gente sabe que primeiro devemos fazer as operações que estão entre parênteses. Nesse caso, a primeira operação a ser feita antes de resolver o que está dentro do parênteses é extrair a raiz quadrada de 36. Extraída a raiz quadrada de 36, calculamos o que está aqui dentro desse parênteses, depois calculamos o que está dentro do outro parênteses, somamos e vemos o resultado. Aqui vocês têm um exemplo, menos 2,8 menos raiz quadrada de 64, mais 5,2 menos 2,1 igual. Primeiro extraímos a raiz quadrada de 64, que é o quanto? 8. Por que 8? Porque 8 vezes 8 dá 64. Então, menos 2,8 menos 8 mais 5,2 menos 2,1. Somando dois números negativos, nós temos menos 10,8 mais 5,2 menos 2,1, 3,1. Quando os sinais são diferentes, fazemos uma subtração. 10,8 menos 3,1, 7,7. Mas por que negativo? Porque o 10,8 é maior e é negativo. E para calcular a medida dos lados de um quadrado, que a gente sabe a área total, basta o quê? Extrair a raiz quadrada desse número. Por exemplo, a medida dos lados de um quadrado de 3.600 centímetros quadrados. O que eu vou fazer? Vou extrair a raiz quadrada de 3.600, que é igual a quanto? 60 centímetros. Como não aqui é lado, é só 60 centímetros, não é 60 centímetros quadrado. Na terceira é o valor numérico. Nós vamos substituir na expressão os valores dados. Aqui no caso, x vale quanto? 5, y foi dado quanto? 2 e z, menos 10. Então, como eu vou calcular isso? Vou substituir o x pelo valor dado, vezes o y pelo valor dado, vou pegar o resultado e vou dividir pelo valor do z. Por exemplo, vamos imaginar outros números. X valendo 3, y valendo 4 e z menos 2. A expressão é a mesma lá de cima. X vezes y dividido por z. X é 3, y é 4. 3 vezes 4, 12. Dividido por z, que é menos 2, mais com menos, menos. 12 dividido por 2, menos 6. Na quarta, considerando x igual a 10, encontre o valor da expressão numérica a seguir. Ou seja, nós vamos substituir o x por quanto? Por 10. Então, 2 vezes o 10 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 10, mais 5. Aqui abaixo nós temos um exemplo. O x vale 5. Então, 3 vezes 5 ao quadrado, mais 5 vezes 5, mais 10. 3 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 3 vezes 25, mais 5 vezes 5, 25. Mais 10. 3 vezes 25 vai dar 75.
mais 25 dá 100, mais 10, 110. Vejam que é uma coisa muito fácil de se fazer. Aqui é um triângulo, e talvez vocês ainda não saibam, mas se nós somarmos os ângulos, ângulos são essas vérticezinhas que formam aqui. Os três somados dá 180 graus. Se 2 valem 60, quanto que vale o terceiro? Esse será o valor do x. No sexto, sabendo que um triângulo isósceles tem dois lados de mesma medida e um lado de medida diferente, que a soma dos três ângulos é 180 graus, marque a expressão correspondente ao perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos três lados. Então, qual a expressão correspondente? 1x mais 1x, 2x, mais o quê? Mais y. Simplificar uma expressão. Nós não mexemos na letra que acompanha o número, as letras são sempre iguais. Nós mexemos só com os coeficientes, que são os números. Então, nós faríamos o quê? Menos 4, mais 17, menos 3. E conservamos a letra no final. Oitavo, verifique se 3 é raiz da equação. X menos 2 vezes x, menos 7 vezes x, mais 11 vezes x é igual a 9. Vamos substituir o x por quanto? Por 3, e vamos ver se esse resultado aqui vai dar 9. Resolver uma equação. Resolver uma equação é uma coisa bem simples. O que tem x fica no primeiro membro, o que não tem, não está acompanhado de letra, vai para o segundo membro. Então, quem é que está acompanhado de x? O 13, ele fica onde? No primeiro membro. E o 208 não vai ter que passar para o segundo membro? Ele é positivo, então para passar para o segundo membro, ele vai como? Negativo. Um exemplo, 7x mais 8 é igual a 43. 7x fica no primeiro membro, 43 continua no segundo, e o 8 que estava no primeiro passa para o segundo, como era mais, vira menos. 7x dá 35, mas nós não queremos 7x, nós queremos só o x. Então, vamos dividir 35 por 7, que é igual a 5. Será que nós acertamos? 7 vezes 5, 35, mais 8, 43. Ok. Aqui, o dobro de um número, o dobro é 2 vezes um número, né? Desconhecido. Adicionado a 3 é igual a 10. Que número é esse? Primeiro, nós representamos o dobro de um número desconhecido, somamos 3 e igualamos a 10 e resolvemos a equação. Espero que vocês façam suas atividades prestando muita atenção nos exemplos desse vídeo. Vocês não terão dificuldade alguma. Um grande abraço para todos. Espero que consigam fazer com certa facilidade as atividades. Um abraço para todos.